Olá, gente, tudo bom? Meu nome é João França, sou professor de Hebraico Bíblico. Você está no nosso curso Hebraico Bíblico Instrumental. Seja bem-vindo, você adquiriu um curso que vai lhe ajudar a compreender melhor a Bíblia Hebraica e a Palavra de Deus no Antigo Testamento, e você vai crescer no conhecimento na graça do Senhor Jesus Cristo. Um outro ponto que eu quero destacar neste curso é o fato de que você está assistindo essa aula de maneira online. Há os alunos também que vão assistir esse conteúdo de maneira presencial. Mas os alunos de maneira presencial poderão revisar também este conteúdo através do modo online, ok? Muito bem, seja bem-vindo. Vamos começar o nosso curso ainda conhecendo o alfabeto hebraico. Muito bem, o alfabeto hebraico ele é composto de 22 letras, né? Essas 22 letras elas formam o arcabouço de toda a literatura hebraica. A segunda informação importante que você precisa entender é que o hebraico ele não possui vogais, então é uma letra, é uma língua, né, um alfabeto, é uma língua puramente consonantal, conquanto no desenvolvimento dela os judeus massuretas desenvolveram um sistema chamado sistema de Massura, que é um sistema de pontuar o texto consonantal para auxiliar na leitura desta língua, usando sinais para representarem vogais. Antes desses sinais surgirem, os judeus antigos usavam algumas letras deste alfabeto com a função de vogais. Isso nós vamos ver mais adiante, quando nós vamos estudar mais aprofundadamente essa questão, mas esse é o nosso ponto aqui, né? É uma língua consonantal, ou seja, só é consoante, e os sinais vocálicos são os pontinhos que são colocados abaixo das letras ou acima das letras para indicar alguma vogal. Então você pronuncia a consoante, vogal, consoante e assim sucessivamente, ok? As regras gramaticais nós vamos ver ao longo do nosso curso, né? Então ao longo do curso você vai ter um apanhado das regras gramaticais para que você não se embarace com essas regras, ok? Muito bem. Um outro detalhe é que o alfabeto hebraico, o hebraico mesmo, ele se escreve da direita para a esquerda, e aí você já sabe que é de trás para frente, né? Uma língua que escreve-se de trás para frente. E aqui eu tenho a configuração de como esse alfabeto ele é escrito, e nós vamos aprender, a partir de agora, as letras. Aqui eu tenho a primeira letra, o Aleph, que em português é representado por um apóstrofo, porque ele não tem som, é o Aleph, significa boi. Eu tenho aqui o Bet pontuado com Dagesh no meio, esse Dagesh nós vamos estudar sobre ele, mas também mais à frente. Representa o nosso B, Beit, né, que é casa. Eu tenho aí a palavra, a letra Gimel, né, que é o nosso G, né, o G. O Dalet, que é o nosso D. O Re, que é o nosso H. O Vav, que é o nosso VW, Vav. O Zain, que é o Z. Então eu tenho aí o Het. O Het é como CH no alemão, como em Bach, né? Então CH do alemão. Eu tenho lá o Tet, que é a palavra para a letra hebraica para o T em português. O Iod, que é o nosso Y. O Kaf, que é o nosso K. O Lamed, que é o nosso L. E o Men, que é o nosso M, ok? Essas são letras que nós já estamos memorizando, ok? Memorizem essas letras que vão nos ajudar demais no acompanhamento das aulas. A próxima aqui é o Nun, tá vendo? O Nun, que é o nosso N. O Samek, que é o nosso S. O Ain, que é como se fosse uma abertura de aspas. O P, né, o P, que é o P. O Tsarek, que é o TS. Okay? O Kof é como se fosse o K. O Resh é como se fosse o R. O Sin é como se fosse o S. O Shin é o SH. E o Tav é como se fosse o TH. Ok? Então a gente tem aí a maneira como como nós conhecemos impressa as letras do alfabeto hebraico, e eles são sempre quadráticos e são sempre maiúsculos, não há minúsculos.
A forma é quadrática, toda a forma dela é quadrática, pode observar. E não há distinção entre maiúsculos e minúsculos no hebraico. Tudo é maiúsculo, tudo é uncial, como nós chamaríamos. Ok? Muito bem. Então vamos seguir aqui agora para a sequência da escrita. Como escrever as letras do alfabeto hebraico de forma manual. Então nós temos aqui, na primeira linha eu tenho, na primeira coluna eu tenho aqui de fato o som, como ele seria em português. Aqui eu tenho a grafia, como ele é escrito de maneira impressa. A forma final, porque tem algumas letras do alfabeto hebraico que tem forma final. E eu tenho aí a grafia manual na coluna 4. Eu tenho na coluna 5 o primeiro traço para escrever. Na coluna 6 o segundo traço para escrever. Na coluna 7 o terceiro traço para escrever. E na coluna 8 eu tenho o nome da letra. Ok? Então eu vou começar primeiro com o Aleph, que é mudo. A grafia manual é esta aqui, a grafia impressa é essa aqui, ok? Impressa, manual. Como é que eu chego à grafia manual? Como é que eu faço a grafia manual se estabelecer? Primeiro, eu vou pegar a minha caneta e vou colocar esse tracinho aqui, ó. O segundo traço é esse aqui, e o terceiro traço é esse aqui. Eu tenho o Aleph manual. Próxima letra, o Bet como em bola, né? Bet eu tenho ele com dagesh, que é o ponto, e o Bet sem o dagesh, que é o Bet sem o ponto. Nós chamamos também de forma distinta do Bet. Quando ele está com ponto, o som dele é de B. Quando ele está sem o ponto, o som dele é de V, ok? Então eu tenho aqui como no caso em bola, como em vaso, né? Então eu tenho aqui a forma manuscrita. Como eu chego à forma manuscrita? Passando o traço para cá e depois o traço para cá. Ok? Ficou claro? Ficou entendido? Muito bem. E aí a próxima agora é o Gimel. O Gimel eu tenho lá como o G do gato, né? E aí eu tenho lá um tracinho para cá e para cá, tá vendo? Aí o que é que eu faço? O primeiro traço para cá e para cá. O Dalet do mesmo jeito, gente. O Dalet com som de D. Essa é a forma manual, gráfica, né, em grafia. Em grafia, aqui, pronto. Aí eu passei o traço para cá, depois o traço para baixo. Eu tenho um Dalet, tá vendo? Eu tenho o Dalet. Ok? Agora vamos para o Re, com som de R, né? Como em rápido. Então eu tenho o Re, essa é a forma escrita manualmente, e aí eu vou traçar como fazer. Tracei aqui, depois puxei a perninha para cá, eu tenho a forma Re. Ok? O próximo é o Vav. O Vav é como essa forma aqui. Eu faço o tracinho e o tracinho. Pronto. Esse é o Vav. Aí agora eu tenho o Zain. O Zain, ele é desta forma, o som de Z, como em zebra. Zain, essa forma escrita de maneira manual, de maneira impressa. E agora eu vou para a forma manual. Essa é a forma manual. Como escrever? Passei o tracinho e depois passei o tracinho para cá. Pronto, resolvido o problema do Zain. O próximo, agora eu vou ter lá o Het. O Het, ele tem um som do CH como em Bach, né? Então, o Het é essa forma aqui impressa, que você vai encontrar na Bíblia hebraica, no texto hebraico, nas obras, né? Nas gramáticas, você vai encontrar esta forma aí, do Het. Gente do céu, o que foi aqui? Porque tem um lugar aqui que não era para ter apertado. Pronto. Então aqui eu tenho aqui, ó, o Het, né? Essa forma. Fiz o traço, puxei para cá, tá o Het pronto. Agora o Tav. O Tav é o som do nosso T. Essa forma impressa. E a forma escrita seria essa aqui. Como é que eu faço? Passei um tracinho, depois faço um meio círculo sem fechá-lo. E aqui eu tenho aí o Tet, né?
Depois eu vou ter aqui o iode como o nosso Y em Kelly, né? Fiz um tracinho, aqui o tracinho dele. Pronto. O CAF, que é o som do K, e o CAF você tem ele pontuado e não pontuado, ok? Quando ele está pontuado, o som dele é de K. Quando ele está sem pontuado, o som dele é de bar, né? Ok? Então eu vou ter aqui esta forma inicial. E outra coisa, o CAF tem uma forma final também. No final da palavra, ele ocorre nessa forma aqui, forma final. Nessa forma final, gente, eu vou ter essa escrita aqui, ó. Essa escrita aqui, forma final, essa forma inicial. Forma inicial, no início da palavra e no meio de palavras. Forma final, sempre no final da palavra, né? Então eu tenho aqui esse tracinho aqui e fiz a forma inicial. E aqui o primeiro traço para a forma final. Tracei para cá, depois tracei para cá. Ok? Aí eu vou chegar no lamed. O lamed é como o nosso L, como em lata. O lamed no hebraico, você vai ter essa expressão aqui, ó, lamed, ok? Essa forma aqui. Essa é a forma final. Como é que eu faço? Fiz o tracinho, depois fiz um meio contorno aqui e depois puxei. Lamed, ok? Próximo agora é o men. O men ele tem duas formas, a forma inicial e a forma final. A forma inicial do men é essa aqui. A forma inicial é como se fosse um quadrado, ok? Forma final. Forma inicial, desta maneira, forma final, um quadrado, ok? Como é que eu faço? Peguei, fiz o traço assim e pronto. Depois puxei uma perninha para cima. Né? Eu fiz a perninha. Muito bem. Cheguei no num. No num eu também tenho a forma inicial e a forma final, que é o N, né? Então, a forma... Para eu fazer as duas formas, eu vou fazer assim. Tracei para cá. E aqui eu tenho a forma final, propriamente dita, do num. Mas, como é o num, eu posso fazer ele dessa forma aqui também, a forma inicial. Então, essa é a forma inicial e essa é a forma final. Ok? Chegamos no summer. O summer é o nosso S do sapo. E é como se fosse um... Deixa eu voltar aqui, gente. Perdão. E aí, é como se fosse um círculo, né? Você faz um círculo e puxei a perninha. Puxei a perninha e fiz um círculo, né? Perninha e fiz um círculo. É o summer. O I, que é mudo, ele é como se fosse um badog, tá vendo aqui, ó? E aí eu puxei para um lado, puxei para o outro. Aí o primeiro traço aqui é esse e o segundo traço é esse. Pronto, resolvido o problema do I. E aí chegamos ao P. O P, gente, ele também tem lá o pontuado e não pontuado. Com ponto, som de P. Sem um ponto, som de F. Ok? E ele também tem a forma final, que é essa forma aqui. Então, na forma inicial, eu vou ter essa forma aqui. E a forma final é essa aqui. Forma inicial, primeiro traço e pronto. E depois esse aqui. Tá vendo? Esse tracinho. Então, forma inicial. Forma final, como é que eu faço a forma final? Passei para cá. Depois eu vim e faço um tracinho para cá. Ok? Aí eu tenho aí o P final. O tsad também ele é uma letra que tem a letra inicial e a letra final, a forma final, né? Então a forma inicial é esta e a forma final. Lembrando, forma inicial, início e meio de palavras, forma final, só no fim de palavras. Ok? Então nessa forma final aqui, eu vou ter aqui a forma inicial aqui, tá? E essa forma toda aqui, ok? A forma final só é você fazer como vizinho assim e puxar a perninha para baixo. Forma final. Chegamos agora no coffee. O coffee é como no quilo, né? Em quilo. Então eu tenho essa forma impressa aqui que você está vendo, a forma impressa, e essa forma manuscrita. Como é que eu faço? Faço essa minha lua aqui e depois passo um tracinho no meio. Pronto. Vai dar esse resultado aqui. Tá vendo? O resh, que é como R, ar, né? Ar, resh, é o nosso R. E eu vou ter essa forma aqui, né? Essa forma manuscrita. Como é que eu escrevo? Passei para cá. O próximo é o sim, que é esse aqui. O sim, pontuado com rolivar deste lado de cá. E aí eu vou lá, como é que eu faço essa... Como é que eu construo essa letra manualmente? Assim, ó. Fiz um U e passei um tracinho no meio e coloquei o ponto aqui em cima. Aqui, tá vendo? Ó? Aqui do mesmo jeito eu vou ter agora com o shin.
No Shin, o ponto está do outro lado, tá vendo? O Holen está do outro lado, que é o pontinho aqui em cima, Holen. O Holen. Como é que eu faço aqui? A mesma coisa. Fiz o U, passei o tracinho e coloquei só o Holen desse lado de cá. O Tav, que é como tem tempo, Tav, tem esse Tav aqui. Aí eu faço o traço dessa maneira, depois o segundo traço, depois passo um tracinho para cá para o lado, para distingui-lo da outra letra Het. Ok? Basicamente é isso que nós temos para vocês nesta aula de hoje. Estudem, memorizem e tentem exercitar em casa a escrita do alfabeto hebraico manual. Deus abençoe. Nos vemos na nossa próxima aula, com a graça de Deus, e acompanhe o nosso conteúdo aqui para que você seja edificado e aprender mais como usar as ferramentas que Deus te dá para entender melhor a palavra de Deus.